Bom dia, minhas joias, bom dia, boa tarde para quem vai assistir o vídeo à tarde, boa noite para quem vai assistir o vídeo à noite. Eu sou o professor Ned Guzman, estou chegando para mais uma aula aqui no seu canal de crochê. Hoje tem um vídeo da foto preferida da camiseta mais pedida. Roda a vinheta! Chegando com muita alegria, a aula de hoje é especial. Hoje tem a camiseta mais pedida para gravar vídeo. Essa camiseta eu fiz ela há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás. E é assim a campeã de curtida no Instagram, é a campeã de pedidos para gravação do vídeo. E hoje nós temos o vídeo da linda camiseta para você fazer. Já vou pedindo para você dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, o que é que você achou. Essa camiseta eu fiz com um fio especial da Círculo, que é o fio Encanto, é um fio de viscose. Mas se liga nas dicas que você vai poder fazer ela em todos os tamanhos e com o fio que você preferir, tá bom? Um grande beijo do professor Ned Guzman, bem-vindas e bem-vindos e uma boa aula para todo mundo. Para a aula de hoje nós vamos precisar de 3 novelos do fio Encanto na cor 8176. Essa cor é uma cor perolada, tá? Um novelo apenas do Encanto vermelho na cor 3528. Agulha para crochê número 3,5 milímetros. Uma tesoura para corte dos fios e uma cola de silicone líquida da Círculo para arrematarmos e colar a ponta dos fios. Lembrando que o Encanto é um fio da Círculo, que ele é 100% viscose e ele vem em 2 versões. Ele vem o Encanto, que é o mais grosso, e tem o Encanto Slim, que é o fio mais fino, tá? Hoje, na peça de hoje, eu vou usar o Encanto normal, que é o fio mais grosso. Essa camiseta, ela é feita, a base dela é feita com 4 quadrados, 4 squares. Esse square é aquele tradicional que a gente chama de quadradinho da vovó. Essa aqui é um tamanho P. Então, para o tamanho P, nós teremos 2, 4, 6 carreiras. Para cada tamanho, nós vamos aumentar uma carreira a mais, ou seja, se você quer fazer um tamanho M, nós vamos ter aí 2, 4, 6, mais uma carreira 7. Aí você vai escolher aí a opção de colocar mais uma do branco ou mais uma do vermelho. Para fazer uma G, nós vamos fazer 2, 4, 6 e 8 carreiras. Aí já dá um tamanho bom. No caso aqui, se você for fazer uma G, você repete aí 2 carreiras do vermelho. Uma outra opção é você trabalhar aí com medidas, fazendo da seguinte forma. Você vai medir o busto, tá? Divide essa metragem por 4 e aí é o resultado que você vai obter de uma ponta a outra. Para quem vai fazer com outro fio, você pode escolher um fio de algodão, pode fazer com qualquer outro fio. Para saber a largura, você vai medir, como eu falei, o busto de um lado ao outro. Aqui vai estar dando 72 centímetros de busto. Então essa camiseta terá numa circunferência de 72 centímetros. O que é que você vai fazer? Vai pegar 72, vai dividir por 4, que aí vai dar 18. Então, se a gente medir aqui, olha, um square está medindo 18 centímetros. Então, de ponta a ponta, você vai fazer aí um square com 18 centímetros para fazer uma camiseta tamanho P com outros fios ou com qualquer fio que você queira aí, tá bom? Então fica a dica. A princípio, mais uma explicação que eu quero dar, esses 4 quadrados serão unidos com um ponto baixo apenas nas pontas dos quadrados. Então, nessa fase aqui eu já tenho 3 emendados. Eu vou mostrar para vocês como vamos fazer o outro quadrado e assim emendar os 4, formando a base da regatinha. Então vamos à nossa aula. Nós vamos começar e eu sugiro que você deixe uma ponta um pouquinho maior para que depois você possa esconder e usar a cola. Outro detalhe, esse fio que eu falei que ela é branco, ele é mesmo assim um perolado, não chega a ser um branco, é uma cor pérola. Então nós vamos fazer aqui, começar com 6 correntinhas.
Uma, duas, três, quatro, 5 e 6. Vamos fechar na primeira correntinha e aqui nós vamos trabalhar 4 blocos de 3 pontos altos. Subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, dou uma laçada e faço mais 2. 1 e 2. Em seguida, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E dessa forma nós vamos trabalhar por 4 repetições, fazendo aí 4 bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Feito os 4 bloquinhos, nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos encerrar na terceira correntinha onde iniciamos essa primeira carreira. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou com um ponto baixíssimo na argolinha de trás até chegar no meio da correntinha. Pego a perninha de trás do ponto, faço um baixíssimo, cheguei no meio da correntinha, faço novamente um baixíssimo. E aqui está encerrada essa primeira carreira. Eu peço para vocês que não cortem esse fio, porque depois eu vou mostrar como vamos fazer com a cola. Eu vou subir 3 correntinhas e para cada espaço agora teremos um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3. Então, nós temos aqui um leque de 6 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Agora, nós vamos com uma correntinha apenas e vamos repetir leque para cada canto, ou seja, 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E dessa forma nós vamos repetir em toda a lateral e eu volto para trocarmos de cor e já colocar o vermelho. Então vamos repetir aí 4 leques em toda a volta. Cheguei no final da carreira, agora nós vamos cortar e é um detalhe importante do arremate. Fiz uma correntinha, for na terceira, introduzo a agulha, puxo, faço um baixíssimo, uma correntinha e aqui eu corto o fio. Corta um pouquinho do pedaço maior, não tão pequeno, porque você vai precisar usar esse para arrematar. Puxei e agora eu vou no próximo ponto, introduzo a agulha pela frente, puxo o fio. Deixei o fio aqui no meio. Coloco a agulha por trás, puxei, trouxe o fio lá para trás. Agora eu vou no meio das 2 correntinhas, introduzo a agulha, puxo de leve, faço uma correntinha, puxo um pouquinho e em seguida faço mais uma. Agora aqui eu vou puxar bem forte para que o nó fique bem apertado. E deixei esse ponto aqui no meio. Dessa forma não vai correr o risco do nó voltar. Agora eu venho com o fio vermelho e vou amarrar ele aqui no meio. Olha só. Quanto mais justinho do nó eu amarrar, melhor ficará para o arremate. Amarrei um nó e amarrei o segundo nó. Só lembrando, gente, que não tem uma regra de arremate. Essa aqui é a forma que eu gosto de arrematar para que ele não solte depois, tá? Então, ó, eu tenho os 2 nozinhos. Eu vou segurar ele aqui e vou trabalhar já em cima deles. Então, eu puxo 1, 2, 3 correntinhas e aqui eu faço 1 e 2 pontos altos. Em seguida, uma correntinha, 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos. Fiz o leque de 6 pontos altos, uma correntinha, no próximo espaço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço vamos fazer um outro leque, ou seja, 3 pontos altos, duas correntinhas e mais 3 pontos altos. E assim
nós vamos fazer em toda a volta. Eu já vou voltar no final da carreira para iniciarmos a próxima carreira do vermelho. Então vai ficando dessa forma um leque 3 altos, um leque vai fazer em toda a volta. Cheguei no final da carreira, uma correntinha e nós vamos fazer mais uma carreira vermelha. Introduzi na terceira correntinha, puxei um baixíssimo para cada um até chegar na correntinha. E aqui nós vamos fazer mais uma carreira do vermelho. 3 correntinhas, vamos repetir leque sobre leque, fazendo 3 pontos altos, porque as 3 correntinhas já contam como um ponto alto. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí eu vou uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha no próximo espaço, um leque. 3 pontos altos. 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, e aí nós vamos fazer da mesma forma as mesmas repetições nos 4 lados do quadrado e eu volto no final da carreira. Cheguei no final, uma correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo, mais uma correntinha e vou cortar o fio. E vou fazer da mesma forma que eu fiz com o branco. Vou puxar o fio na frente. Vou puxar o fio atrás. E vou puxar o fio no meio das 2 correntinhas. E vou fazer 2 correntinhas aqui. 1 e 2. Uma característica desse fio é quando a gente está tecendo, parece que ele fica resseco, ele fica duro. Mas não se preocupa que a partir do manuseio, como é um fio de viscose, ele vai ficar bem levinho depois, vai ficar bem molinho. Tá, então prendi, a partir daqui agora você vai prender o fio branco e vai fazer mais 2 carreiras do fio branco. Eu vou voltar na última do branco para mostrar como a gente vai emendar. Só que agora eu quero mostrar como que a gente faz aqui nesses 2 fios que ficaram. Você vai puxar ele na lateral, ó. Vai puxar bem e você vai observar que vai abrir aqui o ponto, ó. Tá vendo que o ponto está aberto? É onde você vem com a cola. Aqui agora coloca um fiozinho de cola de silicone aqui no meio, ó. Coloquei. Eu vou pegar esses 2 fios e vou dar uma giradinha para que ele suje todinho com a cola, tá? Agora eu vou apertar aqui e vou segurar por um pequeno período para que a cola pegue aderência. Então eu vou fazendo isso, seguro um pouquinho, tá? Fica segurando assim mais ou menos 30 segundos, 1 minuto é o suficiente. Ok, ó, já deu o tempo que eu precisava para a cola e aqui agora eu vou só cortar as 2 pontas e aqui ele está seguro. Você pode deixar para fazer isso aí depois da peça toda pronta, você vai arrematando os fios. Esse fio aqui no meio ele está colado e aqui na parte da frente está bem feito. Então a mesma coisa você vai fazer com esse do início. Você vai abrir aqui e vai colocar também um fio de silicone, da cola de silicone aqui no meio. E vai fazer da mesma forma. Eu agora vou prender o fio branco, vou fazer uma carreira. Quando eu voltar na segunda do branco, eu já volto mostrando para vocês como vamos emendar um no outro, fechando os 4 squares e assim fazer a base dessa peça linda, tão esperada por vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, na última carreira do branco, no caso a 6ª carreira. Eu fiz o primeiro leque e aí parti, eu estou no segundo leque. É nesse segundo leque que a gente vai emendar um no outro. Então, desde o início, primeiro você faz um completo, certo? Quando você fizer o segundo,
Na última carreira que você vai, no segundo leque, você vai prender com um ponto baixo. Termina o square, pega o terceiro da mesma forma. No segundo leque, prende com um ponto baixo. Se você tiver dúvida, é dessa forma que eu vou mostrar agora para vocês como vamos emendar. Então aqui eu fiz o primeiro leque, estou na metade do segundo, fiz os 3 pontos baixos, eu venho aqui por baixo e faço um leque na ponta. E aí eu volto trabalhando para terminar a carreira que falta aqui desse o último que eu estou trabalhando. Faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aqui ela já está emendada, tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou seguir fazendo a carreira igual. Nesse leque eu não faço nada, não emendo, eu faço o leque normal. Quando eu chegar no quarto leque, eu vou voltar para a gente emendar do outro lado e fechar assim um círculo de quadradinhos. Então agora a gente só vai seguir fazendo, já está aqui os 4 emendados, ó. Emendei um segundo, terceiro e o quarto. E agora a gente vai seguir fazendo o quadradinho. Cheguei no outro leque, fiz esse leque aqui, não emendei, cheguei na outra ponta. Agora eu quero um pouco de atenção para a gente não fechar ele dobrado. Então eu vou virar para cá, para o avesso, certo? Esse também, esse também. Então estão todos pelo avesso. Eu vou pegar essa ponta de cá, vou dobrar e aí vou fechar esse leque no primeiro. Aqui, ó, peguei o primeiro quadradinho, vou fechar no último da mesma forma com um ponto baixo. Eu volto para terminar aqui. 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E vou seguir fazendo uma correntinha, 3 pontos altos. Só vou terminar esse square aqui. Ok? Então vocês vão seguir aqui, terminar até o final. Eu volto mostrando como ficou. Cheguei aqui no final da carreira, vou encerrar com uma correntinha e um ponto baixíssimo. Eu vou mostrar para vocês como que ficou. Então, ó, ela fica dessa forma aqui, fechado. Deixa eu puxar o fio. Fechado os 4 squares, ó. Esse tá emendado, esse tá emendado, esse tá emendado e esse tá emendado. Então, emendado os quatro. Aqui é a base da regata. Nós vamos subir o corpo e vamos descer da mesma forma. E nessas partes aqui é onde serão as alças. Aqui nós vamos trabalhar em movimento circular. Uma coisa que eu quero que vocês façam agora é tomar muito cuidado para na hora de fechar não torcer, tá? Então eu vou dar todas as dicas. Nós vamos reiniciar agora a carreira circular. Eu vou fazer um ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. E aqui os leques das pontas, eles vão se manter. 3 correntinhas e eu vou fazer o leque do canto. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E eu vou seguir fazendo o mesmo ponto. Uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, 3 pontos altos. Eu estou seguindo o mesmo ponto aqui falando para vocês, para chegar até na parte da emenda, para vocês saberem onde que vocês vão pular. Então, uma correntinha, 3 pontos altos, já está chegando. 1, 2 e 3. Uma correntinha e aí mais 3 pontos altos. Aí nós chegamos agora na parte onde está uma emenda de um square no outro. Olha só. Então aqui, deixa eu abrir para que vocês vejam. Ó, eu vim fazendo o ponto, chegamos aqui na parte da emenda, onde está emendado o square. Então aqui eu fiz 3 pontos desse lado, vou laçar o fio,
vou pular a emenda e vou para o outro lado fazer 3 aqui. 1, 2 e 3. Olha só, então ficou dessa forma. Pulei daqui, pulei a emenda, comecei para cá. Então, desse lado de cá eu tenho um leque, até chegar na emenda eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 grupos. Até o final agora terão os mesmos 5 grupos. Pulei aqui, comecei desse lado e aí eu vou seguir o mesmo trabalho. Vai ter um grupo, 2, 3, 4, 5, leque. Voltei para o outro lado, um grupo, 2, 3, 4, 5, pulei a emenda e recomecei. Então nós vamos trabalhar em circular. Agora eu vou seguir até o leque e eu volto quando eu chegar aqui. Olha só, cheguei na outra parte do leque e ficou dessa forma. Se você observar, nós temos, como eu falei, 5 bloquinhos de 3 desse lado e 5 bloquinhos de 3 desse lado e nós pulamos aqui. Agora a gente vai dar toda uma volta no trabalho fazendo a mesma coisa. Leque onde tem leque, pulando os dois aqui, leque onde tem leque e aí nós vamos circular até chegar onde iniciamos a primeira carreira. Olha só, pessoal, cheguei aqui para mostrar para vocês um cuidado que vocês têm que ter. Por exemplo, ó, eu estou seguindo aqui no direito, essa aplicação está pelo avesso. Então, se você continuar aqui, ele vai dar um defeito terrível. Então, você tem que voltar e manter eles todos no direito. E aqui não faço correntinha, pulo a emenda, já parto para o outro lado e vou seguir fazendo o trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir e eu já volto na próxima etapa. Vai ficando dessa forma. Lembrando que nessas emendas não tem correntinha. Então, pessoal, cheguei no final da carreira. Olha só, então ficou dessa forma. Passei daqui para cá. No outro lado também. Aqui no outro lado. E eu fiz isso dos 4 lados. O que é que eu vou fazer agora? Aqui eu vou cortar o fio branco. Vou arrematar daquela forma que eu ensinei para vocês. E vou virar o trabalho e vou fazer também na outra parte do outro lado mais uma carreira do branco igual a que eu fiz aqui. Então, vamos repetir esse mesmo trabalho, essa mesma sequência do outro lado da peça. Terminei a outra carreira, então ficou uma carreira na parte de baixo, outra na parte de cima. E você já pode observar que ela já começa a ganhar aqui na lateral comprimento. E agora o que é que a gente vai fazer é o mesmo trabalho com o fio vermelho por 2 carreiras na parte de cima e 2 carreiras na parte de baixo. Onde eu encerrei com o branco, eu já amarrei o vermelho e vou seguir fazendo o mesmo trabalho. 3 correntinhas, aqui eu vou fazer o leque. 1 e 2. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo o mesmo trabalho até a parte da emenda do leque, que é onde eu vou voltar para mostrar para vocês que não tem mistério, tá? Então eu fiz o leque, vou seguir com uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, até chegar nessa emenda aqui, eu volto mostrando como tá. Ok, fiz os 5 bloquinhos. Lembram que eu falei anteriormente que em cada carreira ia ficar os 5 bloquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei na parte do meio, que é a parte da emenda. Nessa parte eu não faço correntinha. Laço o fio, nunca faça nada aqui no meio. Lacei o fio, pulei de um lado para o outro e continuo fazendo o mesmo ponto. 3 pontos altos, uma correntinha e sigo fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. E eu vou voltar quando eu estiver no leque, ou então eu vou fazer logo aqui para a gente fazer juntos, ó. Viu que eu passei de um lado para o outro, em todas as carreiras nós vamos fazer isso. E vou fazendo os 5 bloquinhos de 3 pontos altos até chegar novamente no leque.
Eu sei que tem muita gente que não gosta de contar crochê. Eu já escutei algumas alunas dizerem, ah, professor, eu não gosto de contar. Mas o crochê, gente, tem que contar pontos do início ao final, tá bom? Para que aí no final não fique um trabalho com defeito. Olha só, então cheguei no final, aqui agora é onde eu vou fazer o leque. Então uma correntinha e vou fazer o lequinho da ponta. 3 pontos altos, 2, 3, duas correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí eu vou falar para você da contagem. O que é que a gente vai observar? Nessa curva, nesse meio, entre um leque e o outro leque vai ter 10 bloquinhos de 3 pontos altos, 10 tijolinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 para esse lado, 1, 2, 3, 4, 5 para esse outro. Então, entre um leque e outro, vai ter os 10 bloquinhos, sendo 5 para cada lado. E nós vamos fazer agora, em toda a volta, o mesmo trabalho por duas carreiras do vermelho. Nós vamos fazer duas carreiras em cima, cortamos o fio, prendemos embaixo e também fazemos duas carreiras do vermelho na parte de baixo. Terminei a parte de cima, pessoal. Agora nós vamos virar e vamos trabalhar o outro lado. Eu havia dito anteriormente que nós iríamos fazer duas carreiras do vermelho na parte de baixo, mas aí nós vamos fazer apenas uma carreira do vermelho aqui e aí eu volto para mostrar como vamos fazer o branco. Então é do mesmo jeito, eu vou amarrar o fio vermelho e aí vou seguir fazendo o mesmo trabalho por apenas uma carreira de vermelho. Terminei, pessoal, a parte de baixo, apenas uma carreira do vermelho. E essa etapa agora, o que é que nós vamos fazer? As mesmas repetições. Vamos fazer duas carreiras do branco na parte de cima e duas carreiras do branco na parte de baixo, o mesmo ponto, o mesmo trabalho e as mesmas repetições. Feito as duas carreiras na parte de cima, vamos partir agora para fazer duas carreiras também do branco na parte de baixo com o mesmo ponto e a mesma sequência. Fiz então as duas carreiras da parte de baixo e agora nós vamos fazer agora o grande segredo dessa camiseta, que é fechar essas extremidades para que ela fique reta e em seguida fazermos os bicos. Então, para cada V desse, para cada lacuna dessa que tem, nós vamos fazer umas diminuições até que ele fique reto. Então aqui nós faremos de 4 etapas. Uma, eu vou virar depois, vou fazer uma segunda, uma terceira e lá atrás uma quarta. Então como é que a gente faz essas diminuições? Nós vamos trabalhar primeiro só essa parte de leque a leque. Então aqui nessa parte não tem mais os leques. Nós já não temos mais o leque aqui. Cheguei, caminhei com ponto baixíssimo para que eu não precise cortar o fio. Eu já vou fazer essa parte aqui. Então eu vou fazer uma, duas e três correntinhas. Eu venho para o espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e eu vou seguir fazendo o mesmo trabalho com a mesma quantidade de pontos até chegar no outro leque. Então aqui, ó, fiz as 3 correntinhas, não fiz mais o leque e pulei. Agora eu vou fazendo o mesmo trabalho, vou pular da mesma forma até chegar aqui nessa parte do leque e eu volto mostrando para vocês como faremos para voltar. Eu voltei, pessoal, para fazer com vocês para não restar dúvida. Então, ó, fiz as 3 correntinhas, um bloquinho, 2, 3, 4, 5. Chegou no encontro, eu pulo de um lado para o outro e vou fazer mais 5. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha e sigo fazendo mais um bloquinho de 3. 1, 2
e 3. Uma correntinha, mais 3. 1, 2 e 3. Uma correntinha, mais um bloquinho de 3. 1, 2, 3. Uma correntinha. E aí eu vou no último bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí é onde está o grande segredo. Se nós começamos aqui com 3 correntinhas, aqui nós vamos terminar com um ponto alto dentro do leque, porque esse ponto alto equivale às 3 correntinhas. E aí matamos esse leque de cá. Eu vou virar o trabalho para o avesso, vou fazer 3 correntinhas e vou seguir o ponto novamente. Agora trabalhando em carreira de ida e volta. Olha, observa que já vai ficando reto. Aí eu vou seguir o ponto. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha 3, uma correntinha 3. Pulei daqui para cá e vou seguir e vou voltar com vocês quando eu estiver desse lado de cá. Cheguei lá no final e uma observação que eu quero que vocês façam agora, que a cada carreira vai diminuindo a quantidade de bloquinhos, tá? Nós tínhamos 5, agora nós temos 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terminei aqui no quarto. Comecei com as 3 correntinhas desse lado. Vou finalizar aqui em cima do último ponto com um ponto alto. Comecei com 3, finalizo com um ponto alto. Vou virar novamente para o avesso. Vou fazer 3 correntinhas de novo. E agora nós vamos diminuir mais um bloquinho. Então, uma correntinha, 2, 3. E aí eu venho para cá e eu vou ter 3 bloquinhos. 1, 2, 3, pulei. 1, 2, 3 e eu volto aqui. Então, vamos lá. Fiz um ponto alto. 2 e 3 pontos altos. E sigo o ponto com uma correntinha, 3, e eu volto aqui e vamos contar a quantidade de pontos. Cheguei no final, vou contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, terminei com um ponto alto, no terceiro ponto do último bloquinho da carreira de base, um ponto alto, virei novamente para o avesso, 3 correntinhas, e agora terá apenas 2 bloquinhos de cada lado. Então, eu venho aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E vou seguir uma correntinha, 3 pontos altos, pulei, uma correntinha 3, uma correntinha 3 e eu volto para encerrarmos a carreira. Cheguei no final novamente, então 1, 2, pulei, 1, 2, encerra com um ponto alto no terceiro ponto da carreira de base. Virei novamente o trabalho, agora vai ter apenas um de cada lado. 3 correntinhas, vou no primeiro espaço, 3 pontos altos, 2, 3, pulei o meio, um bloquinho do outro lado de 3, 1, 2 e 3. Aí agora nós ficamos com um de cada lado. Encerro com um ponto alto no terceiro ponto da carreira de base. Viro para o avesso. E aí eu vou fazer 3 correntinhas e vou prender do outro lado com um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui eu corto o fio. Eu vou mostrar como que ficou. Então aqui, ó, deixa eu virar, ficou dessa forma, onde nós tínhamos aquele espaço, nós reduzimos até ficar reto. Então aqui vai ser a parte onde nós vamos depois fazer o bico. O que é que eu vou fazer agora? Da mesma forma, terminei aqui, eu vou prender o fio nesse leque, vou fazer a mesma diminuição de leque a leque, igual ao que eu acabei de fazer. Terminei, eu prendo de novo o fio aqui, faço nesse outro espaço, finalizei, prendo novamente o fio e aí eu fecho
o último espaço e assim ela fica toda reta e eu já vou voltar mostrando para vocês como vamos fazer o biquinho de acabamento. Eu voltei só para não restar dúvida. Então eu prendi o fio aqui, ó, no leque e vou iniciar com as 3 correntinhas. 1, 2, 3 e aí eu sigo fazendo o ponto de ida e volta, fazendo as diminuições até chegar e ficar em 2 bloquinhos. Então é dessa forma que nós vamos seguir. Voltei, observem que agora ficou reto, do jeito que eu queria. Se vocês quiserem, uma coisa que eu não falei antes, se vocês quiserem fazer ela mais comprida, vocês seguem fazendo aí o mesmo ponto em volta, como está mostrando aqui no vermelho, por mais carreiras, tá bom? Agora nós vamos partir para fazer o bico de acabamento aqui embaixo e em seguida partir para fazermos as alças. Então a parte do bico é da seguinte forma, eu encerrei aqui, aí eu vou virar para o avesso e aí vamos trabalhar o bico no lado direito. Aqui nesse primeiro espaço, que é na união dos 2 tijolinhos, nós vamos fazer 8 pontos altos. Eu subi 3 correntinhas, vou fazer mais 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um 8 para completar com as correntinhas. Então, 3 correntinhas, conta um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Eu vou no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo, já direto. 3 correntinhas, 2, 3, no próximo intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3, no próximo espaço, um ponto baixo. Nós vamos fazer 3 argolinhas. 1, 2, 3 correntinhas, no próximo, um ponto baixo. Para dar a quantidade exata, nessa parte do meio aqui, eu vou laçar o fio, vou pular esse espaço, vou no meio do leque e faço mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer 8 pontos altos aqui. Fiz os 8 pontos altos, eu vou pular esse espaço e vou no próximo, prendo com um ponto baixo. E aí vou fazer mais 3 argolinhas. 1, 2, 3 correntinhas, no próximo intervalo um baixo. 1, 2, 3, no próximo um baixo. 1, 2, 3, no próximo um baixo. Eu laço o fio e já vou direto para esse encontro aqui, ó, fazer os 8 pontos altos, que aí vai bater exatamente no local onde começamos. Fiz os 8 pontos altos e eu vou seguir fazendo da mesma forma. Prendo com o baixo no primeiro intervalo e vou fazendo as 3 correntinhas e vou distribuir da mesma forma que eu fiz esse início. Se você observar, nós temos aqui, deixa eu abrir aqui, ó, nós temos um leque nessa extremidade, um leque no meio dos leques, onde seja a ponta, e o outro leque aqui. Então, nós vamos distribuir em toda a volta e eu volto na próxima carreira. Então, cheguei no final, pode ver que deu certinho, ó. Tô com uma argolinha pronta, 2, e aí 3 correntinhas, prendo no próximo, e pego lá na terceira correntinha e faço um baixíssimo para juntar. Então, dessa forma, deu certo. Agora, nós vamos para a segunda carreira do bico. Onde tem ponto alto, nós vamos fazer ponto alto com uma de separação. Então, 1, 2, 3 correntinhas do ponto alto, uma de separação. Laço o fio e vou distribuir um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Por 8 vezes. Como tem 8 na base, ficará com 8 em cima. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma correntinha, um ponto alto, 7. Uma correntinha, um ponto alto,
8. Então, 8 pontos altos com uma correntinha nos 8 pontos altos de base. Agora nós vamos prender com baixo na primeira argolinha e vamos 1, 2, 3, vou na próxima, um ponto baixo, 1, 2, 3, na próxima, um ponto baixo, e daqui eu já vou partir com um ponto alto logo no primeiro. Então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e assim nós vamos fazendo em toda a volta. Agora vai ficar com 1, 2 a cada intervalo. Chegamos novamente no final da carreira, eu vou na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, e agora nessa etapa terá um ponto alto e 2 correntinhas, ou seja, eu vou começar com 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, faço 2 correntinhas, e aí vou trabalhar um ponto alto sobre o ponto alto de base e 2 correntinhas de separação. Um ponto alto e 2 correntinhas trabalhando em cima dos 8 pontos altos de base. Feito os 8 pontos altos com as 2 correntinhas de separação, nós vamos prender direto na próxima argolinha com um ponto baixo, em seguida 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, e aí já vou direto laçar o fio, já vou no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, e assim nós vamos trabalhar em toda a volta. Agora, entre um leque e o outro, ficando apenas uma argolinha, e eu volto no final da carreira para fazermos já o último ponto alto com o picô e assim encerrar o bico da regatinha. Chegamos agora no final da carreira. Vamos prender o ponto baixo na terceira correntinha e vamos partir para a última parte do bico. Aqui agora nós teremos um ponto alto com um picô para cada ponto alto. Subo 3 correntinhas, 1, 2 do picô, volto na terceira, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha apenas, vou para o próximo ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas, e esse picô eu quero fazer um ponto baixo aqui, ó. No pé do ponto, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto, 2 correntinhas, voltou no ponto, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto, 2 correntinhas, voltou no ponto, um ponto baixo. De novo, uma correntinha, um ponto alto no próximo, 2 correntinhas, voltei, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto, 2 correntinhas, voltei no pé do ponto, um ponto baixo. A gente vai fazer os 8 dessa forma. Já estou no final aqui, vou terminar. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto baixo, vai ficando dessa forma, olha só. Uma correntinha, vou no próximo, um ponto alto, 2 correntinhas, e assim eu completei os 8 pontos altos. Eu vou fazer agora uma correntinha, 2 correntinhas. Aqui no meio, na última argolinha, eu prendo com um ponto baixo, faço 1, 2 correntinhas e recomeço fazendo todos os pontos com picô em toda a volta, ficando dessa forma. Voltei, pessoal, olha só o biquinho como ficou bonito, é dessa forma aqui, tá? Cheguei no final da carreira, fechei com ponto baixíssimo, cortei o fio. Agora nós vamos partir para fazer as alças desse lado de cá e assim encerrar essa linda regatinha para vocês. Para fazer a alça, nós vamos escolher uma das pontas. Essa daqui eu já iniciei, então nós vamos pegar o leque no primeiro ponto, da direita para a esquerda, nós vamos prender o fio aqui. Vamos dar 2 nozinhos, 1,
e 2. Aqui nós vamos fazer 3 correntinhas, ou seja, um ponto alto, porque 3 correntinhas equivale a um ponto alto. Em seguida, no meio do leque, eu vou fazer um V. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo local. Fiz o V. Eu vou encerrar com um ponto alto no último ponto do leque. Feito o ponto alto, aqui nós temos um ponto alto de um lado, que é as 3 correntinhas, um Vzinho no meio e um ponto alto do outro lado. Eu vou sempre começar com 3 correntinhas e encerrar com um ponto alto. Feito isso, eu viro para o avesso, faço 3 correntinhas no meio do V, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Vou lá entre o V e as correntinhas, faço um ponto alto. Novamente 3 correntinhas, virei. E eu vou trabalhar dessa forma por 15 vezes, 15 carreiras. Ó, virei, fiz as 3 correntinhas, aqui no meio um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. E encerro com um ponto alto. Só tem 2 correntinhas no meio. E dessa forma nós vamos fazer por 14 carreiras. Eu volto na 15ª já emendando com vocês a alça. Então, fiz as 14 carreiras. Agora, a 15ª a gente já vai fazer emendando. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Eu venho aqui, ó, pelo avesso, no primeiro ponto, prendo com um ponto baixo. Volto para o leque, faço um ponto alto, uma correntinha, prendo no meio do leque com um ponto baixo, uma correntinha e volto para o V, um ponto alto. Em seguida, faço o ponto alto da lateral e prendo no terceiro ponto do leque, fechando assim a alça, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Ok, então aqui as 2 alças já estão prontas e agora a gente vai para o acabamento final. Eu vou virar aqui, ó. Eu vou aproveitar esse fio que ficou aqui já na parte da cava e aí eu já vou fazer o ponto de acabamento, que é o ponto simples. Nós vamos fazer aqui o ponto tombadinho. Deixa eu voltar aqui, eu fechar direitinho. Fechei, fiz um baixíssimo, virei. Então aqui a gente vai fazer o ponto tombadinho. O que é o ponto tombadinho? É uma correntinha, fui para cá para o primeiro ponto, puxei para cá, fiz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo local, 1 e 2. E aí eu vou no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, 2 pontos altos, 1 e 2. No próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, 2 pontos altos, 1 e 2. Prendo no próximo com um ponto baixo e nós vamos fazer assim em toda a volta. Então, pessoal, fiz aqui o biquinho na volta da manga e é dessa forma que nós vamos trabalhar nas outras partes. Eu vou fazer o mesmo biquinho na parte da manga desse lado e vou fazer o mesmo biquinho trabalhando em toda a gola. Eu vou fazer isso, arrematar os fios e volto para mostrar como que ficou. Então aqui está a peça pronta. Fiz o biquinho em todas as laterais, inclusive na gola. O bico pronto, já arrematei todos os fios. E aqui, como prometido, tá aí essa linda camiseta com encanto. A mais pedida, a mais curtida aí. Demorou, mas saiu o vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostou, ó, deixa aquele gostei.
Deixa aí também um comentário. Se não é inscrito ainda, se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho que tem embaixo para receber notificações dos próximos vídeos. Então, muito obrigado pela companhia. Deus possa abençoar aí as mãos e a vida de todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.